O Evangelho de Filipe, um dos textos gnósticos encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, é uma obra profundamente simbólica e mística que reflete uma visão gnóstica do cristianismo. Esse evangelho não é um relato narrativo da vida de Jesus, como os evangelhos canônicos, mas sim uma coleção de ensinamentos espirituais e reflexões teológicas. Ele explora temas como a união divina, a busca pelo conhecimento espiritual, a natureza dos sacramentos e a relação entre o material e o espiritual. Você se interessa por este conteúdo? Fortaleça o canal com o joinha e confira sua inscrição. Sua contribuição fortalecerá a distribuição de conteúdo de alto valor. Somos gratos pela sua presença no canal. O Evangelho de Filipe ensina que a educação contínua pode ser entendida como um processo espiritual essencial para alcançar a salvação, visto que o texto enfatiza que é por meio do conhecimento, ou gnose, que o ser humano transcende sua condição limitada e se reconecta com o divino. Essa educação não é meramente intelectual, mas um aprendizado profundo que envolve o despertar da consciência para verdades espirituais ocultas, permitindo que o indivíduo supere a ignorância. Considerada a principal causa da separação entre a humanidade e o reino espiritual, no Evangelho de Filipe, a salvação não é vista como algo externo ou dado por meio de rituais automáticos, mas como o fruto de um processo contínuo de autoconhecimento e expansão da compreensão da realidade divina. Esse conhecimento não é algo que possa ser adquirido de uma só vez, mas requer esforço constante, introspecção e prática espiritual. Assim como o texto sugere que a alma precisa ser purificada e transformada para se unir à luz, a educação espiritual deve ser um movimento ininterrupto de busca pela verdade. O aprendizado nunca termina, porque a jornada em direção ao divino é infinita. Essa visão reflete a crença gnóstica de que o mundo material está envolto em camadas de ilusão, e cabe ao indivíduo buscar, através de seu próprio esforço, as respostas que o libertam dessa ilusão. A educação contínua, nesse contexto, é uma forma de iluminar a mente e o coração, permitindo que o espírito se eleve acima das limitações do corpo e do mundo físico. É por meio desse processo de busca incessante pelo conhecimento espiritual que a alma pode se libertar da escuridão da ignorância e se abrir para a luz da verdade divina. O Evangelho de Filipe também sugere que a educação espiritual não ocorre isoladamente, mas é auxiliada por mestres, textos sagrados e práticas simbólicas que ajudam o buscador a compreender o mistério do divino. Contudo, essa educação não é passiva, ela exige a participação ativa do indivíduo em decifrar os mistérios e vivenciar internamente as verdades espirituais. Por isso, o aprendizado contínuo é apresentado como uma jornada de transformação interior, onde cada passo em direção ao conhecimento aproxima a alma de sua origem divina. Além disso, o texto enfatiza que esse conhecimento não se limita ao mundo visível, mas está relacionado aos aspectos invisíveis e eternos da existência. Isso implica uma necessidade de ir além do que os sentidos físicos podem captar e buscar uma compreensão mais profunda da realidade. Na visão do Evangelho de Filipe, a verdadeira educação contínua é, portanto, a busca pela integração entre o conhecimento do mundo material e o reconhecimento da essência divina presente em todas as coisas. Assim, o Evangelho de Filipe eleva a educação contínua ao nível de um caminho sagrado, essencial para a libertação e a reconexão com o divino. Não é um ato meramente racional, mas uma abertura constante para a luz, um movimento em direção à sabedoria que transforma o indivíduo e o conduz à plenitude espiritual. Ao fazer isso, o texto nos convida a compreender que a salvação não é um destino fixo, mas uma jornada que exige aprendizado incessante,
reflexão profunda e um compromisso com a verdade eterna. No Evangelho de Filipe, a união sagrada é um dos temas centrais, representando um conceito profundamente espiritual que transcende a ideia de um relacionamento físico ou meramente terreno. Essa união é apresentada como um símbolo do processo de reconexão entre o humano e o divino, entre o mundo material e o espiritual, e entre os aspectos masculino e feminino que habitam tanto o indivíduo quanto o cosmos. Para o texto, a união sagrada é, acima de tudo, um mistério espiritual que reflete a plenitude, a harmonia e a unidade essencial da criação. O Evangelho utiliza frequentemente a metáfora do casamento para descrever essa união. No entanto, não se trata de um casamento no sentido convencional, mas de um casamento espiritual, onde a alma humana se funde com o Espírito Divino. Essa união é o estado de realização plena, no qual a separação entre o ser humano e Deus é superada e o indivíduo se torna consciente de sua verdadeira natureza divina. Para o Evangelho de Filipe, a salvação é alcançada por meio desse estado de unidade, em que o fragmentado é reunido e o perdido é restaurado à sua origem. O texto também sugere que essa união não é apenas uma experiência pessoal, mas um reflexo de uma realidade cósmica. A criação, na visão gnóstica, é frequentemente descrita como o resultado de uma separação ou divisão do divino original. Assim, a união sagrada simboliza o retorno à totalidade, ao estado primordial em que todas as coisas estavam integradas. O papel do feminino na união sagrada recebe destaque especial no Evangelho de Filipe. Maria Madalena, por exemplo, é frequentemente mencionada como alguém que tinha uma relação especial com Jesus, sendo descrita como sua companheira ou parceira espiritual. Essa conexão não é apenas literal, mas simbólica, representando a união dos aspectos femininos e masculinos do divino. Essa ênfase no equilíbrio entre o masculino e o feminino reflete uma visão gnóstica que valoriza tanto o princípio ativo quanto o receptivo como partes indispensáveis da plenitude espiritual. O Evangelho sugere que os ritos sagrados, como a unção e o casamento espiritual, são ferramentas que permitem ao indivíduo participar desse mistério. Esses rituais são mais do que cerimônias simbólicas. Eles são experiências transformadoras que ajudam a alma a transcender o mundo material e a entrar em comunhão com o divino. A unção, por exemplo, é apresentada como um ato que prepara o indivíduo para a incorruptibilidade, enquanto o casamento espiritual é descrito como uma união que não pode ser separada nem pela morte, pois pertence ao reino eterno. A união sagrada também carrega implicações práticas para a vida espiritual. Ela nos ensina que a verdadeira plenitude não pode ser alcançada enquanto estivermos divididos internamente. A integração de nossos aspectos fragmentados, nossas sombras, nossos medos, nossos desejos, é um passo essencial para experimentar a unidade com o divino. Assim, o Evangelho nos convida a buscar a reconciliação não apenas com o mundo exterior, mas, sobretudo, dentro de nós mesmos. Em resumo, a união sagrada, na perspectiva do Evangelho de Filipe, é o ponto culminante do caminho espiritual. É um retorno à unidade primordial, onde as divisões e separações que caracterizam o mundo material são superadas e a alma se alinha completamente com o espírito. Esse mistério nos chama a transcender o físico, abraçar o equilíbrio entre o masculino e o feminino e buscar uma relação íntima e eterna com o divino. É na união sagrada que encontramos não apenas a salvação, mas a realização do nosso verdadeiro propósito, sermos um com a luz eterna. No Evangelho de Filipe, a criação e a dualidade são exploradas como aspectos fundamentais da existência humana e da realidade espiritual. O texto apresenta a criação como um processo que emerge de uma ruptura na unidade original do divino.
dando origem a um mundo caracterizado pela dualidade. Essa divisão é vista como a fonte tanto da experiência humana de separação quanto do sofrimento, mas também como uma oportunidade para a alma buscar o retorno à plenitude e à unidade primordial. A criação, na perspectiva do Evangelho de Filipe, não é percebida como um ato perfeito e absoluto, mas como algo que ocorreu por meio de uma série de emanações ou manifestações do divino. No entanto, ao longo desse processo, algo foi perdido, a unidade com a fonte original. Essa perda de unidade é o que gera o mundo material e a experiência de dualidade, onde luz e escuridão, espírito e matéria, masculino e feminino, se manifestam como opostos. Esse estado de separação é central para o entendimento gnóstico, que vê o mundo material como uma realidade inferior, marcada por limitações, ilusões e ignorância. Para o Evangelho de Filipe, a dualidade é tanto uma condição que aprisiona quanto uma oportunidade de redenção. A experiência de viver em um mundo dividido entre opostos, como bem e mal, vida e morte, corpo e espírito, é resultado da desconexão do humano com sua essência divina. No entanto, o texto sugere que essa separação não é permanente nem definitiva. Através do conhecimento espiritual, ou gnose, o ser humano pode transcender a dualidade e retornar à unidade com o divino. Esse retorno não é simplesmente um fim, mas um processo contínuo de reconciliação, onde o que estava dividido é reunido e o que estava perdido é encontrado. O Evangelho utiliza uma linguagem profundamente simbólica para descrever a dualidade e seu papel na jornada espiritual. A luz e a escuridão, por exemplo, são metáforas frequentes no texto. A luz representa o conhecimento, a verdade e o reino espiritual, enquanto a escuridão simboliza a ignorância, o apego ao mundo material e a separação do divino. Essa metáfora sugere que o caminho da iluminação espiritual é aquele em que a luz da gnose dissipa a escuridão da ignorância, permitindo que a alma veja além das aparências e compreenda sua verdadeira natureza. Um aspecto importante da criação e da dualidade no Evangelho de Filipe é a relação entre masculino e feminino. O texto enfatiza a importância de reconciliar esses dois aspectos, tanto dentro do indivíduo quanto no cosmos. A dualidade entre masculino e feminino é vista como uma das manifestações mais fundamentais da separação, mas também como um caminho para a união. O Evangelho sugere que a verdadeira plenitude só pode ser alcançada quando esses opostos se integram, simbolizando a reunificação da alma com o espírito. Além disso, o Evangelho explora a ideia de que a criação material é governada por uma força inferior, frequentemente associada ao conceito gnóstico de demiurgo, que é descrito como ignorante ou imperfeito em comparação com a fonte divina suprema. O mundo material, nessa visão, não é o objetivo final da existência, mas um estágio transitório onde a alma deve despertar para sua verdadeira origem. Assim, a criação não é vista como algo intrinsecamente maligno, mas como um reflexo distorcido da plenitude divina, uma realidade que precisa ser compreendida e transcendida. O texto também aborda a ideia de que, embora a dualidade seja uma característica marcante da experiência humana, ela contém dentro de si o potencial para a unidade. A dualidade, nesse sentido, funciona como um desafio espiritual, uma oportunidade para a alma aprender, crescer e se reconectar com o divino. Para o Evangelho de Filipe, o propósito da existência humana é transcender essas divisões aparentes e retornar à fonte de onde tudo surgiu. No Evangelho de Filipe, o corpo e o espírito são apresentados como dois aspectos distintos, mas interconectados, da experiência humana. O texto reflete a visão gnóstica de que o corpo pertence ao mundo material, imperfeito e transitório, enquanto o espírito está relacionado ao reino divino, eterno e pleno.
Essa dualidade, entretanto, não implica um desprezo completo pelo corpo, mas uma compreensão de seu papel como veículo necessário para a jornada espiritual. A tensão entre corpo e espírito é vista como um desafio que o ser humano precisa superar para alcançar a união com o divino. O corpo é descrito como uma criação associada ao mundo inferior, muitas vezes identificado com o demiurgo, a entidade imperfeita responsável pela formação do universo material. Por estar ligado à matéria, o corpo é perecível, sujeito ao sofrimento, à corrupção e à morte. Ele é frequentemente retratado como uma prisão para o espírito, mantendo a alma confinada em um estado de ignorância e separação da verdadeira luz divina. No entanto, o Evangelho de Filipe também sugere que o corpo não é intrinsecamente mau, mas uma parte necessária da existência que possibilita ao espírito vivenciar a transformação e buscar a plenitude. O espírito, por outro lado, é apresentado como a essência divina do ser humano, a conexão com o reino celestial. É eterno, puro e incorruptível, mas, ao encarnar no corpo, sofre uma espécie de esquecimento de sua origem divina. O texto enfatiza que a salvação ocorre quando o espírito desperta para sua verdadeira natureza e transcende as limitações impostas pelo corpo e pelo mundo material. Esse despertar não é automático. Ele exige esforço consciente, autoconhecimento e a busca pela gnose, o conhecimento espiritual que revela a verdade sobre a existência. O Evangelho de Filipe também aborda a relação entre corpo e espírito por meio dos sacramentos, como a unção e o batismo, que são vistos como ritos de transformação espiritual. Esses sacramentos têm o objetivo de preparar o corpo e a alma para a incorruptibilidade, ou seja, para a elevação ao estado espiritual. A unção, em particular, é descrita como uma forma de proteger o corpo contra a corrupção e conectá-lo ao espírito, simbolizando a integração entre o material e o divino. Isso reflete a visão do texto de que o corpo, embora imperfeito, pode ser transfigurado por meio da experiência espiritual. Uma das ideias mais profundas do Evangelho de Filipe é que o corpo e o espírito, apesar de suas diferenças, não são inimigos, mas partes de um todo que deve ser harmonizado. A dualidade entre eles representa a separação que caracteriza a condição humana, mas essa separação pode ser superada através da união sagrada, que reconcilia o material e o espiritual. Quando isso acontece, o corpo deixa de ser visto como uma prisão e passa a ser um instrumento para a manifestação da luz divina no mundo. O texto também sugere que a compreensão correta do corpo e do espírito é essencial para a jornada espiritual. Enquanto a ignorância leva o ser humano a identificar-se exclusivamente com o corpo e seus desejos, a gnose revela que o espírito é a verdadeira essência do ser. Essa mudança de perspectiva permite que o indivíduo transcenda o medo da morte e apegos materiais, reconhecendo que a vida verdadeira não está no corpo, mas na união com o espírito e com o divino. Portanto, na visão do Evangelho de Filipe, o corpo e o espírito representam tanto o conflito quanto a possibilidade de integração. O corpo, embora limitado, é um meio pelo qual o espírito pode buscar a transformação e o retorno à sua origem divina. A jornada espiritual consiste em superar as ilusões do mundo material e despertar para a realidade eterna do espírito. Esse processo, ao final, não nega o corpo, mas o eleva, permitindo que ele participe da plenitude do reino espiritual. Assim, corpo e espírito são reconciliados, e o ser humano é restaurado à sua verdadeira unidade e integridade divina. O conteúdo agregou, de alguma forma, seja um ato Lifer. Visite o nosso site. Temos artigos e conteúdos que podem transformar a sua vida. Somos gratos pela sua presença. Até o próximo vídeo.